hoje não mais, quer dizer, pelo menos no Brasil. Aí a impressão que tem é que o inimigo baixou o guarda, o inimigo não está mais se levantando contra a igreja. E aí nós se engana. Ele continua trabalhando e mais ferrento, só que com armas diferentes. Ele está trabalhando agora, ele aproveita essa modernidade, ele se modernizou. Exatamente. Para trabalhar assim, num contexto quase que camuflado, quase que imperceptível. Igual o camaleão, né, na selva. Igual o camaleão. E assim, e a gente percebe isso, né, a partir da mornidão da igreja. Não, tá tudo natural, tá tudo normal. E isso é complicado. É complicado. Por quê? Quando nós, é aquilo que eu sempre falo, quando nós saímos de um lugar, vamos para outro, a gente precisa chegar lá no nosso lugar, no nosso destino final. E o destino final do crente é o céu. E aí, se ele se enrolar nesse meio de campo, não chegar lá, a vida não teve sentido para ele. Exatamente. Ele precisa chegar lá. É verdade. E aí, assim, a gente se envolve tanto com essas coisas dessa vida que termina ignorando essa realidade. É o que eu tentei explicar no domingo. Eu ouvi você falando por isso. Nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza humana e a natureza divina. Como ser humano, nós somos cidadãos com direitos e deveres. Nós exercemos nossa cidadania. Nós temos a nossa nacionalidade, nós temos nossos direitos, nós temos nossa natureza. Isso é cidadania. Nós somos cidadãos terrenos. Só que como cristão, nós temos a nossa cidadania celestial, porque nós somos nascidos da água e do Espírito. Então, entende que nós somos também seres espirituais? E aí, como seres espiritual, qual a nossa atuação no reino espiritual? O que a gente está fazendo dentro do reino espiritual para defender o reino espiritual? A Bíblia chega a dizer que nós somos embaixadores de Cristo. E o que o embaixador faz? Ele representa seu país de origem, não é isso? Se nós somos embaixadores de Cristo, na condição de embaixador, nós somos representantes do céu, somos representantes do reino de Deus. E será que nós estamos representando? Essa é a pergunta. E detalhe, exemplo, aqui a gente tem o setor de embaixada, né? Nós temos a embaixada aqui dos Estados Unidos, aqui em Brasília. Nesse território aqui, as leis do Brasil, ela não é válida para esse território aqui, onde está instalada a embaixada. Aonde está instalada aquela embaixada, lá é Estados Unidos. É a lei dos Estados Unidos que serve para aquela embaixada. Então seria um pedacinho dos Estados Unidos instalado aqui no Brasil. E os que estão aqui são representantes dos Estados Unidos. Se nós somos embaixadores de Cristo, então, aonde a gente está na condição de corpo de Cristo, somos embaixadores de Cristo. Não tem como a gente negar a ideia de que a gente somos representante do Senhor, defendemos o reino do céu, e se apegar somente nessa vida natural. Não tem como se apegar só nisso aqui, conquistar isso, conquistar aquilo, comprar aquilo e aquilo outro, como se a gente fosse eternizar só aquilo. É verdade. Não é. Nós estamos aqui, a Bíblia chega a dizer que nós somos forasteiros. E é verdade. Peregrinos. A vida aqui é uma passagem. Então nós temos um solo pátrio. Nós temos uma eternidade nos aguardando. E a igreja precisa sentir, viver, acordar para isso. Senão a gente se envolve nessa cultura de conquista, de realização pessoal, de realização de sonhos pessoal e tal. E aí a gente esquece do nosso solo pátrio celestial e fica só aqui. Então, se a gente pensar dessa forma, nós não estamos representando o céu. A gente está envolvido só com a identidade do cidadão natural. Certo. E aí, assim, é mais ou menos esse negócio que o tempo é muito pouco, o tempo tinha muita informação para passar, mas é exatamente isso que eu entendo e que eu tentei passar no domingo, a questão do ser humano ter essas duas naturezas, terrena e a natureza divina. Divina. Né? Porque foi nascido da água e do Espírito.
Certinho. E Mas isso é verdade. Mas você falou coisa certa, a igreja tá morna. Eles não pensam nessa nessa realidade. Não pensam. É verdade. Eles não pensam, eles estão dormindo igual aquelas vigílias loucas As 5 vidas. que precisam de despertar. Precisa ver uma outra realidade que nós não vivemos, felizmente. Nós vivemos na realidade do ataque do adversário contra a igreja do Senhor, de toda forma, atacando, e muitas vezes nós não estamos nos defendendo. Ou seja, nós estamos abrindo a porta para que o inimigo nos ataque. Ou seja, é como se fosse alguém viesse invadir um outro país, um exército forte, e aí nós não vamos defender os países, a deixar que o inimigo entre e nos ataque. Assim aconteceu com a igreja. Toda a forma que você falou. Porque a gente não quer confrontar, a gente tá tão acomodado assim que a gente não quer se posicionar. Exatamente. Eu não sei se você já teve essa experiência assim, quando você se levanta com um propósito, ficar consagrado. Parece que aquela semana parece que o inimigo se levanta com mais fúria ainda. Levanta. Aí que a coisa acontece, que você olha. Ou mesmo quando você passa orando todo tempo, aí que vem tribulações, aí que vem levantes. Do nada você vê pessoas se levantar contra você. Realmente te concordo com o Senhor. Porque você se posicionou. Sim. E o reino das trevas entende isso, que o crente posicionado é o soldado de Cristo. É um prejuízo para o inferno. Então, assim, a preocupação do reino das trevas é manter o povo embebido no celular, para não despertar, porque a igreja hoje no Brasil, hoje nós somos uma massa humana muito grande. A maioria do povo já são cristãos. Portanto, assim, já imaginou se essa igreja se levantasse com propósito, jejum, oração, na palavra, não tinha demônio que resistisse. O negócio é que crente parece que não está fazendo tanta diferença, porque o crente hoje que não tem a mente esclarecida, que não tem uma busca de um renovo, não é mais ameaça para o reino das trevas. Não. E se falar, pastor, como nós falamos de agora, tem que falar da disputa interna entre nós. É verdade. Ou seja, a igreja, que é a igreja do Senhor, que devia ser uma igreja unida, infelizmente não estamos unidos. Ou seja, o que eu quero dizer? Hoje existe muito aquela pregação do fraquíssimo. O que é o fraquíssimo? Para quem é da minha igreja, vou dar um exemplo. Digamos que sou da Assembleia de Deus de Missão. Então a Assembleia de Deus de Anápolis, ou a Assembleia de Deus de Madureira, ou a Ipiranga, para mim não vale nada, porque eu estou pregando uma placa e não estou pregando o evangelho, não estou pregando o cabeça da igreja, Cristo. Mas a igreja presbiteriana não presta. É igualmente não. É igualmente o presbiteriano. Eles acham que nós de outra igreja não somos verdadeiros. Por quê? Porque a gente está pregando o praquismo e não o verdadeiro evangelho que Cristo vai pregar. Eu vejo essa disputa. O senhor tocou no assunto. É muitíssimo complicado, porque a nossa teologia sistemática hoje, ela tem muitas vertentes, tem muitas interpretações, tem muitas fontes, tem muitas teorias. Entanto, assim, para você descobrir a correta, a certa, a verdadeira, a sadia e seguir ela, é complicado, porque você vai ser bombardeado com os outros segmentos, sim, com as outras filosofias teológicas. Quer ver um exemplo? Independente de ser armeniano, calvinista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, enfim. Um exemplo bem aqui. Dentro da nossa teologia tem uma vertente que diz que a história de Jonas ela não aconteceu. Certo. Ela é uma alegoria. Certo. É algo assim, comparativo.
Mas eu entendo que ali foi literal. A minha fé me leva a acreditar que aquilo aconteceu. Mas é assim, e essa outra teologia, então? Se a gente for dar ouvido a ela. Porque se eu não acreditar que Deus não tem poder para mudar o roteiro de Jonas, fazer com que ele fosse engolido pelo peixe, levado ele, se eu faço que Deus não tem esse poder, como é que eu vou ter fé para entender que andou Enoque com Deus que Deus tomou para si? Como é que eu vou ter fé para acreditar na história de Noé que Deus usou? Entanto, assim, não dá para a gente diminuir a nossa fé, a nossa convicção, baseado em algumas filosofias teológicas. Teológicas, exatamente. O mundo teológico hoje, ele é minado, ele é perigoso. E como é? Ele é perigoso. E eu até falo o seguinte, nem todo mundo tem uma estrutura psicológica para estudar teologia. Complicado. Porque senão a pessoa termina até duvidando. Virar ateísta. De alguma coisa, assim, de algumas verdades bíblicas. Porque a Bíblia, ela é um livro espiritual. Então, assim, se você não tiver o Espírito de Deus na sua vida, você não vai entender o que a Bíblia diz. E tem coisas na Bíblia que, assim, você aceita pela fé, porque a lógica não explica, a medicina não explica, a física não explica. Um exemplo é aqui, ó. A física diz que todo elemento que seja mais pesado do que a água, a tendência é descer. Isso. E aí, assim, e o que for mais leve do que a água, a tendência é subir. Ele põe a água, joga ele para cima. E aí a gente vê o caso de Eliseu, um ferro, um machado, flutuar em meio à água do Jordão. Não, isso aqui a física diz que não tem lógica, isso aqui não tem como. Entanto, assim, a minha fé me leva a acreditar que aconteceu. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que está além da física, além da medicina, além de tudo. Então, se Ele fez, Ele trouxe a existência, Ele pode. Sim. Ele faz. Entanto, assim, são coisas que a gente precisa ter fé para aceitar. Uma das coisas simples e real. Exemplo. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se depara aqui no Alião, a Morada da Serra, Esplanada. Esplanada? E aí, assim, Esplanada mesmo. Observa só uma coisa, gente. Quando o Senhor Jesus se depara com aquele moço, e aí fala para ele, aquele cego, o que queres que eu te faça? Lógico, o cara queria enxergar. Mas aí, assim, sabe o que é legal nessa pergunta? Sabia que nenhum homem da face da terra podia fazer aquela pergunta? Porque se eu chego a alguém, eu tenho comida para oferecer. Se eu chego para alguém faminto, o que você quer? Comida. Tá aqui, comida, te dou. Se alguém está com sede, eu tenho água para dar. O que você quer? Eu quero água, eu tenho água para dar. E a situação daquele homem? Que segundo a história, ele não nasceu cego, mas ele foi arrancado os olhos pelo exército romano para dar exemplo para os outros, porque o seu pai foi morto e ele foi revidar, questionar a morte do seu pai. E aí arrancaram os olhos daquele jovem. E agora imagine alguém que teve seus olhos agora arrancados, tanto é que ele fala em alguns trechos que eu torne a ver, né? Entanto, ele já tinha enxergado antes. Agora imagine alguém que foi arrancado os olhos e aí alguém chegar, o que quer que eu te faça? Ninguém podia fazer essa pergunta, porque ninguém podia dar o que ele queria naquele momento, a não ser aquele que tudo pode, a não ser aquele que tudo faz. Então, assim, o que eu entendo isso? O que me leva a isso? É questão de fé. Eu entendo que só Jesus podia fazer aquela pergunta. Então, isso ele nutre, aumenta a nossa fé e a nossa convicção em Jesus como o unigênito Filho de Deus, né?
e assim, já existe outras, por exemplo, o tanque de Betesda. Existe uma linha da teologia que diz que nunca houve milagre no tanque de Betesda.